E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, vai aprender como analisar um gráfico passo a passo, como ter um entendimento melhor de como operar um suporte e resistência, como fazer suas marcações, como desenvolver técnicas, ou seja, como você pode aprimorar a sua leitura do gráfico para você ser consistente no mercado de opções, tá? Então desde já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Inclusive você que é novo aqui, tem esse presente, ó, um e-book de 16 padrões de correção, né, de candles, padrões de candles que você pode utilizar. Você pode entrar aqui no meu canal do Telegram. Meu canal do Telegram é Cadu Rinaldi. É Treinamento Hunter, este é o meu canal do Telegram, Treinamento Hunter, você pode entrar lá, está aí no banner do canal ou no link da aula, você vai ver mensagem fixada, vai clicar, vai ter o link para você fazer o download, simples assim, você pode baixar este e-book inteiramente grátis para você estudar. Alguma dúvida a mais, você pode entrar em contato comigo por direct, tá? No meu Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue, tá? Cadu Rinaldi, que você vê como os alunos estão indo nos estudos, você vê também aqui o link do treinamento, caso você queira e se interesse em estudar por um preço justo, lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então, vamos lá para os gráficos. O que interessa aqui é a gente estar diante dos gráficos e como aprender. Geralmente a pessoa quando me procura eu falo assim, aprenda a operar opções binárias, ou aprenda a operar OTC de uma forma simples e correta. Como assim? Você quando vai abrir os gráficos, você está vendo aqui que o mercado está fechado, né? Então estamos no mercado de balcão. Quando você abre o gráfico, você tem que procurar o quê? Clareza nos gráficos. Clareza. Abra o gráfico dessa forma, dá uma olhada nesse gráfico. Vejo clareza nos movimentos? Eu vejo o gráfico trabalhando com clareza? Eu vejo o gráfico me mostrando movimentos saudáveis? Eu entendo por que o gráfico chega nessa região, volta, por que ele caminha? Não vejo. Então, por exemplo, EURO-JPY é um gráfico muito técnico, eu vou ter que aguardar a movimentação, vou ter que aguardar ele fazer movimentos melhores para eu tomar uma atitude. Então fica um gráfico um pouco maçante, né? Onde você vai ter que dispor de muito conhecimento para fazer uma operação. Aqui, por exemplo, ó, se ele fechar dessa forma, um candle de baixa, eu continuo o movimento. Até aqui eu vou continuar o movimento com ele, para cima. Por quê? Porque quando ele faz esse movimento e fecha ali naquela região, eu já consigo ver alguns movimentos claros. Por isso que eu digo para você operar o mercado de opções, para você aprender a operar o OTC de forma simples e clara, você tem que ter clareza no gráfico. O que é clareza no gráfico? Movimentos com razão nas regiões onde realmente vale a pena você analisar o gráfico. Que regiões são essas? Boas regiões de suporte, boas regiões de resistência, dentro de uma movimentação lógica do gráfico. Eu não tracei uma linha aqui, você não viu traçando uma linha, mas se eu traçasse uma linha aqui, você vê aqui nitidamente um suporte. Aqui como nessa região você vê um suporte, aqui como nessa região você vê um suporte. Então, quando o gráfico mostra uma clareza como essa, eu posso fazer o quê? Colocar em risco minha entrada. Tá lá, ó. Olha que clareza que o gráfico me deixa. O gráfico vem fazendo o seu trabalho de tendência, ele chega, ele encontra um suporte no passado, ele chega, deixa um candle de demonstração de correção, que está dentro lá daquele book que eu falei para vocês que vocês podem baixar inteiramente grátis, e aí ele me dá o quê? Uma clareza de um movimento que ele chegou numa região de demanda onde eu posso fazer o quê? Uma movimentação de compra com ele. Porque se aqui eu vejo região de resistência, aqui eu vejo região de suporte,
Aqui eu começo a ver o quê? Uma região de 50% que eu posso trabalhar o gráfico. Olha a região de 50% que eu posso trabalhar o gráfico. E aí ele me deixa aqui um padrão de movimentação de candle que eu possa corrigir o gráfico. Olha que interessante. Por isso que eu falo para vocês. Aprenda a operar OTC de forma simples e correta. Veja a lógica na movimentação. Não vá apertando o botão e operando de qualquer jeito. Você tem que aprender a fazer uma leitura do gráfico. Você tem que aprender a entender o contexto do gráfico para conseguir fazer uma operação. Não é simplesmente chegar apertando o botão, principalmente um gráfico como esse, ó, muito técnico, muito cheio de pavio, com ondas não tão claras. Olha, existe claridade nessa movimentação? Existe uma nitidez, uma clareza? Não. Eu consigo ver uma onda aqui, mas não tem clareza de regiões, porque dá uma olhada quanto pavio. Então, quando você vai operar, aprenda a operar OTC de forma simples e de forma correta no mercado de opções binárias, tendo paciência, aguardando as melhores regiões. Bom, saio do Euro JPY, vamos para o USD CHF. Quando eu chego aqui, ó, o que eu vejo no gráfico? Não vejo nada. Um helicóptero passando aqui, não vejo nada de clareza. O que eu faço? Saio daqui, vamos mudar para outro gráfico. Ó, o Euro USD. O querido Euro USD. Dá uma olhada. Gráfico fazendo movimentações. Olhei aqui para ver o que está acontecendo. Ele está chegando próximo a uma região. Que região é essa? Vejo uma região de resistência aqui. Não é uma região de resistência aqui. Vejo uma região de suporte aqui. E vejo um suporte aqui. Então aqui eu já posso pensar em fazer o quê? Uma operação. Agora, é claro, né? Eu tenho que ter nitidez da movimentação gráfica. Ó, tá chegando ali, deixando o que? Ali um enforcado. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha entrada. Pronto. O gráfico chegou numa região de correção. Ah, Cadu, ele está subindo, ele está continuando subindo. Pode ser que ele venha buscar essa região aqui, ó. Mas não acredito que ele saia rompendo tudo. Não acredito. Pode ser que ele venha buscar a máxima da região aqui para tocar e descer. Sem problemas. Se ele continuar ali em cima, eu vou fazer o que? Entrar com mais duas taxas, ó. Entrei com mais duas taxas para pegar ele no máximo da região e agora você vai ver o candle derretendo. Por quê? Porque quando a gente tem uma clareza do que o gráfico faz, a gente vai lá e faz, tá? Uma coisa é você operar o que você não sabe. Ah, Cadu, eu não sei o que é uma boa região para fazer uma operação, eu não sei qual é a melhor região para fazer a minha operação, eu não sei o que é um suporte, eu não sei o que é uma resistência, eu não sei o que é um topo, eu não sei o que é um fundo. Tá lá, ó. Tá lá. Eu poderia ter ficado só com aquela entrada. Mas não. O que eu vi aqui? Eu fiz o quê? 3 taxas em uma só. Eu vi resistência. Quando ele me deixa aqui aquele padrão de correção que está naquele book que eu mostrei para vocês baixarem, eu vejo a possibilidade de venda. E quando ele vai buscar um pouco mais acima, o que eu penso? Aí é a hora que eu entro com mais taxas, entendeu? Para garantir o movimento. Para que eu vou ficar fazendo 5, 6 entradas se um movimento já eu resolvo ali o meu dia? Então eu fui lá, já entrei com mais 3 taxas e fiz a minha entrada com muita precisão. Por quê? Porque eu vi o quê? Simplicidade no movimento. Eu vi clareza no movimento. E operei de forma correta. Aguardei o preço fazer uma movimentação. Aguardei o gráfico me mostrar o movimento para que eu tomasse uma atitude diante do gráfico. Então, aí sim eu sou capaz de fazer o quê? Uma entrada com 3 taxas e como essa, ó, praticamente 4-0 em tão poucos minutos. Em tão poucos minutos. Por quê? Quando você vai aprender a operar o mercado de opções binárias, seja no mercado aberto, seja no mercado fechado, você tem que procurar simplicidade no gráfico. A simplicidade é você olhar o gráfico com clareza, ver os movimentos com clareza,
ver os movimentos acontecendo. Só que é claro, né, para isso você tem que entender de análise gráfica, porque a análise gráfica vai te mostrar os movimentos aptos para que você possa executar o movimento. Porque se você olha o gráfico e não vê uma clareza no movimento, não vê razão para o movimento, aí se transforma no quê? Num achismo. Aí você acha que o gráfico está fazendo uma coisa, você acha que ali é uma boa região para operação, você acha que você pode executar o movimento, fica tudo no achismo. Razão, não tem razão nenhuma. Eu posso te perguntar assim, por que você entrou naquela região? Aí você fala assim, eu achei, ou eu não sei, eu simplesmente arrisquei. Aí é o que? Arriscar, e não fazer com razão. Então, aprenda a operar OTC de forma simples e correta no mercado de opções binárias. Para isso, você tem que ter um conhecimento que a análise gráfica te traz, a ponto de fazer uma entrada como essa, ó, o gráfico continua fazendo seu movimento. EURUSD, fazer uma correção de gráfico perfeito. Isso aqui é uma correção, tá? Uma correção do movimento. Perfeito, ó, perfeito. Olhei o gráfico, vi o gráfico trabalhando, fui lá e fiz. É a mesma coisa, ó. Chego aqui e abro o gráfico. Estou em EURUSD, né? Vou para EURGBP. Vamos ver o gráfico trabalhando. Chego aqui e vejo o gráfico trabalhando, ó. O que eu vejo de clareza nesse gráfico? O que eu vejo de clareza nesse gráfico? Eu vejo aqui, ó, uma região formada aqui, eu vejo uma região formada aqui, eu vejo uma região formada aqui e uma região formada aqui. Aqui eu vejo clareza, clareza aqui, movimentos corretos aqui, movimentos corretos aqui. Se o preço está aqui nessa região agora, o que eu vou fazer? O que eu faço com o preço nessa região aqui? Não faço nada, eu não tenho nada que fazer. Mas já tem gente que chega aqui e começa a fazer o quê? Apertar o botão. Por quê? Eu acho que aqui é um movimento que ele vai fazer isso. Eu acho, e aí é onde vai fazer o quê? Vai tomar tinta, vai tomar loss. Não tem achismo no gráfico. A gente tem que fazer a nossa operação com razão de movimentos, né? Por exemplo, ó, sai do mercado do EURGBP, vamos para o USD SGD aqui, esse par de moeda que só aparece em OTC. Olha o que o gráfico está fazendo. Já veio aqui, buscou fundo, fez movimento, retornou, o gráfico está subindo. Olha isso aqui, ó, deixou um gap, começa a olhar o mercado, começa a olhar o gráfico. O que está acontecendo com esse gráfico? É um gráfico, ele está com clareza de movimento? Tem clareza na sua movimentação? Você consegue ver uma clareza de movimentação? Aí fica aquela pergunta, aquela indagação. Vale a pena, não vale? O gráfico está corrigindo em regiões perfeitas, não está? Eu vejo um ponto ali, ó, de topos. Vale a pena? Entrei. Entrei aqui, ó. Olha o estouro que ele deu. Tá vendo, ó, que eu falo para você? Na clareza do movimento. Eu entrei o gráfico aqui, ó, para pegar essa correção aqui. Ele deu um estouro, foi buscar em cima. Olha que interessante. E agora, Cadu, o que eu posso fazer? Olha, ele está lá em cima. Eu vou entrar com duas taxas, vou procurar corrigir. Isso aqui eu não indico ninguém a fazer isso, tá? Eu vou fazer pela minha experiência. Então, vou tentar resolver o loss aqui que eu vou tomar. Porque aqui eu vou tomar um loss, ó, o gráfico disparou. Disparou e foi buscar aqui em cima, ó. Entrei com mais duas taxas aqui. Agora é o seguinte, ou eu tomo um loss lindo, maravilhoso, lindo, 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 ou eu corrijo a minha entrada. E por que eu fiz essa entrada ali, ó? Porque eu tô vendo o gráfico trabalhar nesse canal. Então, ou ele derrete ali e forma aquilo que eu estava buscando no começo, ou eu tomo um loss. Mas tá lá, ó, correção. Corrigi perfeitamente o meu trade. Você viu o estouro que a vela deu na hora que eu fiz a minha entrada? Por quê? Olha, esses são os cuidados que você deve ter com o OTC. Eu olhei, por que eu fiz a entrada naquela região ali? Eu fiz a entrada na região porque o preço, a vela deu aquela esticada, né? Poderia ser o quê? Uma exaustão no movimento e ela parou exatamente aqui. A hora que ela fez a parada de fechamento da vela, eu entrei.
Tanto é que computou certinho a minha entrada, mas ela ainda continuou e veio aqui, ó. Aí o que aconteceu? Parou novamente num outro topo, e eu estou vendo o gráfico trabalhando num canal. Mas quando eu amplio aqui, eu já vejo que a vela continuou subindo e buscou um outro topo lá em cima. Opa, quando ela busca um outro topo lá em cima, eu já vejo aqui, ó, que ela foi fazer uma confluência com aquela linha de referência. Confluência com linha de referência, o que eu fiz? Relógio rolando, tendo tempo, pensei, como ela foi buscar aquele patamar mais acima para se manter no canal, vou fazer minha entrada com mais taxas para corrigir essa explosão de vela aqui que eu peguei bem na hora. Geralmente isso no mercado aberto, gente, acontece nos eventos, nas notícias, para corrigir o movimento e sair positivo no trade. E olha o que aconteceu. O preço foi lá em cima, buscou, pegou exatamente na confluência da linha de referência com a resistência e aí veio derretendo, né? E aí vocês veem o que é análise gráfica. Esse é o poder do conhecimento. Eu não aconselho a você que é iniciante fazer movimentos como esse, com mais taxas, buscando a recuperação no próprio trade quando isso acontece. Não, não recomendo. Isso já pessoas com mais habilidades na leitura do gráfico, né? Que sabe o contexto, tem experiência diante do gráfico. Quando você não tem essa experiência, toma o loss e parte para outra, tá? Mas é que eu vejo a possibilidade de corrigir e sair positivo no próprio trade, como eu fiz agora, né? Entrada positiva, né? Aqui aquela entrada com 3 taxas positiva e mais essa entrada em euro JPY positivaço. Então, quando você for operar o mercado de OTC, e hoje eu estou vendo o OTC, eu não sei se é por causa do horário também, não sei se o OTC tem essa coisa de horário, porque OTC é OTC, OTC não é mercado aberto, então tanto faz horário. Mas às vezes o OTC tem essas irregularidades gráficas. Então o que eu faço para operar o OTC? Eu procuro sempre o que? No gráfico, eu procuro sempre a simplicidade, ou seja, eu procuro o simples de forma o quê? Correta. O que é o simples de forma correta? É eu ver a análise gráfica, aquela análise gráfica básica. Eu tenho que ver o suporte, eu tenho que ver a resistência acontecendo, eu tenho que ver a tendência de forma clara, eu tenho que ver ali um padrão de vela acontecendo. Como eu não tenho volume, eu tenho que entender o contexto de forma o quê? De forma lógica. Eu tenho que ter uma razão na entrada. Existe razão. Eu não posso achar que o que ele está fazendo aqui é algo assim, não me parece que vai fazer o movimento. Não tem parece. Ou o movimento faz ou não faz. Por exemplo, aqui. Por que eu entrei aqui nessa região de suporte? Porque ele está numa região de suporte, fez padrão de correção. Então, entrei comprado na região. Não existiu achismo. Eu vi o movimento acontecendo. Por que aqui eu fiz essa entrada na região? Região de resistência. Fiz a minha entrada. Quando eu vi que o preço foi buscar um pouquinho mais acima para fazer um pullback para continuar caindo, eu entrei com mais taxas. Entrada perfeita. Perfeita. Aproveitei o movimento e saí altamente lucrativo. Eu não fiz por achismo. Eu fiz porque eu estou fazendo o quê? Rastreando o movimento do gráfico, entendendo o que o gráfico está fazendo. No SD, SGD aqui, né? Para começar, quem não opera OTC sempre, esses pares de moedas que não são conhecidos, eu já aconselho a você a não operar. O que eu fiz aqui? Eu entrei no gráfico como, dá uma olhada nesse candle, dá uma olhada nesse candle e dá uma olhada a força desse candle. Quando ele veio fechando aqui, para mim é uma exaustão de movimento. Só que a exaustão de movimento, o que ele fez? Ele foi fechar aqui em cima. E essas são as coisas do OTC. Quando ele fechou aqui em cima e eu vi que ele está num canal e lá atrás existe uma resistência, eu aproveitei a máxima do movimento, entrei com mais taxas novamente para pegar ele na sua queda. Ou seja, no próprio movimento eu fui lá e consertei o trade nessa
subida. Porque se eu não tivesse entrado com a taxa, eu tinha tomado um loss aqui, né? Porque ele veio, ó, ele veio e fechou o candle aqui. Então eu teria, se eu não tivesse entrado com as taxas, ele teria fechado aqui, eu teria entendido que era uma correção para baixo, só que pela minha entrada ter saído aqui, eu teria tomado loss. Então por isso que eu fui lá em cima, corrigi para jogar o preço para baixo e sair positivo. Ou seja, eu operei de forma simples, de forma correta. Eu não fiquei inventando na frente do gráfico. Então quando você for operar um mercado aberto ou mercado fechado, é isso que você tem que fazer. Não pode ficar inventando na frente do gráfico. Você tem que compreender aquilo que a análise gráfica te traz como entendimento e aplicar de forma correta. É isso que os alunos fazem, por isso que eu gosto de trazer os alunos aqui para você. Por isso que eu gosto de mostrar para você que os alunos mandam muito bem, tanto em mercado aberto como em mercado fechado. Por exemplo, esse daqui é o Djalma. Boa noite, professor. Desculpa o incômodo, mas não poderia deixar de compartilhar com o senhor. Análise gráfica é vida, mais um saque hoje em OTC. Pode postar. Dá uma olhada, o saque dele. De manhã, no mercado aberto, ontem na sexta-feira, ele já tinha feito um saque quase próximo a esse valor. Aí chegou a noite, né? Ontem, sexta, mais um saque. Então o Djalma tá voando. E outro detalhe, né? O Djalma tá voando nos seus ensinamentos e marcou uma aula de ajuste comigo. Por quê? Porque ele quer conversar comigo, ele quer ajustar ainda. Mas o aluno tá voando. E o detalhe que eu quero dizer para você, porque tem muita gente que fala assim, não, mercado de OTC não se opera, mercado de OTC é aquilo. Dá uma olhada, ó, em OTC, olha o lucro dele. Então, gente, o que faz a diferença é o conhecimento, É igual, por exemplo, tem gente que vai fazer um plantio, né? Aí escolhe a semente errada, terra errada. Mas e quando a pessoa tem a semente boa e a terra boa e não nasce nada? Qual é o problema? O problema está no agricultor, não é? Então, se o Djalma ali é capaz de operar dessa forma, esse aqui é o Bruno. Ó. Bom dia, mestre Cadu. Mandou agora há pouco. Análise gráfica é vida. Muito obrigado por tudo. Tenha um excelente final de semana. Um abraço a todos os hunters. Ó, fez uma entrada ali, ó, de 60 e poucos reais, né? E com lucro de 55 reais. Ó, uma entrada já em OTC, né? Ótimo ali, ó. Essa entrada que ele me mandou. Então, ou seja, se a semente é boa, a terra é boa e o agricultor é bom, o que vai acontecer? Vai dar fruto. Agora, se tiver alguma coisa errada aí, e às vezes é o agricultor que não sabe cultivar, que não sabe preparar a terra, que não sabe trabalhar com a terra, aí, gente, aí não sai do lugar. Por isso que eu falo, corrija, estude. Olha isso aqui, ó. Esse aluno aqui é o Caliel. Olha só, professor, tô 2 meses no treinamento Hunter e aos poucos os resultados estão vindo. Análise gráfica é vida. Muito obrigado pelos ensinamentos. Só gratidão. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, um loss em OTC. E olha o que o aluno fala, ó. Eu estou há 2 meses no treinamento. Ele está estudando. Ele está avançando os módulos, revendo os módulos, fazendo observações, fazendo exercícios. Tem gente que acha que a vida é assim, ó. Acordou, estudou, dormiu, no dia seguinte já sabe tudo. Não, você tem que ir para o gráfico, você tem que estudar o gráfico, você tem que observar o gráfico, você tem que fazer marcações, você tem que fazer anotações, você tem que corrigir o que você erra, você tem que aprimorar o que você acerta, ou seja, é um processo. Então tá vendo? Ó, o aluno falando aqui, ó, em 2 meses, agora aos poucos os resultados estão vindo. Isso é normal. Algumas pessoas em algumas semanas, algumas pessoas em alguns meses e assim por diante, porque ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes, somos parecidos em alguma coisa, mas iguais não somos. Então, gente, isso aqui é conhecimento na análise gráfica que faz o quê? Você ter conhecimento e crescer em sabedoria. E o que eu queria trazer para vocês era isso hoje. Quando for operar o TC, opere o OTC de forma simples e correta. Aprenda a operar o OTC de forma simples e correta. Como se faz isso? Utilizando a análise gráfica. Cadu, eu não sei o que é análise gráfica, mas eu gostaria de aprender. Vem para o treinamento.
vem se aprofundar, vem realmente aprender como é que faz isso. Aproveita que o preço está numa super promoção. Acompanhe as aulas aqui do YouTube, vai te ajudar muito, vai clarear muito para que você consiga compreender como nós temos que entender e desenvolver os nossos estudos diante do gráfico. Por quê, gente? O gráfico, ele nos mostra o que nós temos que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Aplicar aquilo que ele está fazendo. Tá bom? Eu não quero me alongar muito, eu não quero ficar aqui tomando seu tempo. Agradeço por você estar aqui numa noite de sábado, participando da aula desde já. Eu lhe peço para que você deixe um like, né, após a aula também, porque às vezes o YouTube não computa o like durante a aula aqui, a live. Aquele comentário para ajudar o canal, se possível compartilhe com um amigo, né, se inscreva, ative as notificações e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!